Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, segunda semana da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versos 1 a 12. As belíssimas leituras de hoje nos arremetem a uma espécie de um verdadeiro cristianismo, aquele o qual Jesus sempre ensinou aos seus discípulos e a toda a sua igreja. A primeira leitura do profeta Isaías ressalta o quanto Deus tem o desejo de que todos, independente de quem seja, não somente se converta, mas pela indicativa do profeta Isaías, deve haver uma vida prática em vista do bem comum. Em primeiro lugar, Isaías se dirige aos magistrados daquele período. E você já parou para pensar onde Isaías foi chamado por Deus a anunciar a justiça divina? Precisamente onde já deveria ter a justiça. Isaías, em primeiro lugar, está falando com todos aqueles que deveriam administrar justiça, aqueles que deveriam ser o braço forte do poder judiciário. Enfim, é algo realmente horripilante, porque quem deveria guardar a justiça e ensiná-la parece-nos estar fazendo algum tipo de falcatrua. Se não fosse assim, Isaías não iria se dirigir a todos que são pertencentes à hierarquia administrativa da magistratura. Partindo desta ótica inicial, lancemos então um olhar em nossos tempos atuais. E será que o que está acontecendo no período de Isaías também acontece hoje nos locais que deveriam guardar a justiça? Como será que estão vivendo a justiça os nossos magistrados nos tribunais atuais? Será que estão agindo com justiça e coerência no cargo a eles confiado? Ou será que podem estar vivendo de forma parecida com aqueles do tempo do profeta Isaías? Bom, de um jeito ou de outro, aprendemos que o julgamento divino pode até parecer tardar, mas a justiça de Deus nunca falha. Então, mais cedo ou mais tarde, todos aqueles que estiverem agindo injustamente receberão o que merecem. Neste sentido, fica patente o quanto Deus quer que os juízes julguem com o máximo de retidão possível. E por isso Isaías anuncia-lhes um chamado à conversão. Dependendo da ótica, a conversão é um grandioso presente de Deus a todas as pessoas que desejam viver retamente as suas vidas. Mas é substancial que cada pessoa, independente de quem seja, execute o pedido do profeta. Primeiro, é necessário parar de praticar a injustiça. E além disso, pelo anúncio de Isaías, é preciso realizar obras de misericórdia. E alguém poderia perguntar, por que devem ser feitas obras de misericórdia? Vamos lá. Segundo o Manual de Indulgências, as obras de misericórdia agradam a Deus e, além disso, apagam uma multidão de pecados. O pecado, mesmo que já tenha sido confessado e perdoado, absolvido pelo sacerdote, mesmo assim, deixa a sua sequela na alma. E por isso, as obras de misericórdia têm uma função específica, maravilhosa, que vem de Deus, que é apagar as sequelas pecaminosas existentes. Notem a indignação de Jesus no Evangelho de hoje, quando instrui os seus discípulos a respeito da verdadeira prática cristã. Jesus diz que os seus discípulos não devem fazer como os mestres da lei e os fariseus, visto que estes últimos sabem ler as leis, sabem interpretá-las, mas não sabem vivenciá-la em sua prática.
dando-nos a entender o quanto eles não se preocupavam em viver o que ensinavam. E por este motivo, aliás, melhor dizendo, é por este motivo que uma das aulas de hoje, um dos ensinamentos de hoje, chama-nos a atenção a respeito da conversão e a ajuda que devemos oferecer ao nosso próximo, né? Podendo ser traduzido facilmente nas obras de misericórdia. As obras de misericórdia, segundo o Catecismo da Igreja Católica, são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais ou espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, como perdoar e suportar com paciência também. As obras de misericórdia corporais consistem nomeadamente em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada muitíssimo o coração de Deus. Uma citação do Catecismo número 2447. Ouçamos a voz de Deus, nos convertamos e ainda pratiquemos um verdadeiro cristianismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.